nós vamos continuar a falar sobre os operadores. Nós vimos o operador de adição, né, de soma, nós vimos o operador de subtração, agora vamos ver o operador de multiplicação. Aqui tem um detalhe, tá, pessoal? As linguagens de programação, elas não vão aceitar a acentuação. Não é uma boa prática colocar a acentuação. Tá? Dificulta muito a digitação do código. Então a gente vai evitar, né? Então vamos colocar multiplicação e vamos fazer aqui 2 vezes 3, por exemplo. E aí vamos imprimir na tela. Quanto que vai dar isso aqui? F5 e... Opa, eu imprimi a variável errada, tá vendo? Eu imprimi a sequência, na verdade eu queria imprimir a multiplicação, né? F5, ó, 6, 2 vezes 3, 6. Legal. Vamos fazer mais uma operação aqui, ó. Vamos botar vezes 10 agora. Então, como é que vai funcionar essa multiplicação, né? Assim como na matemática, o computador vai fazer aqui, ó, 2 vezes 3, 6, e aí depois vezes 10, 60. Aqui a gente não precisa colocar o var, né? E se a gente quiser, a gente pode usar os sinais de parênteses. Então, o que vai acontecer aqui? O compilador vai resolver primeiro isso daqui e depois essa operação aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai dar, aqui no caso, o mesmo resultado, mas tem como a gente fazer aparecer resultados diferentes nesse exemplo aqui, tá? Então, vamos fazer aqui um outro exemplo aqui, ó. Imagina que a gente tem assim, ó. Vamos chamar essa var matemática. Aí vamos fazer assim, ó, 5 vezes 10 mais 2. Se eu executar com um parênteses, ele vai fazer o 10 mais 12, mais 2, que vai dar 12, vezes 5, que daí vai dar realmente 60. Agora, se a gente tirar o parênteses, olha só o que vai acontecer. Ao invés de dar 60, ele vai dar o resultado 52. Para não confundir, eu vou até fazer assim, ó. Vou deixar ele sem o parênteses e aqui eu vou colocar como o parênteses. Tá? Então, o compilador ele vai seguir as regras da matemática, né? Tendo o parênteses, ele vai resolver o parênteses primeiro e depois ele vai fazer a multiplicação. E sem o parênteses, ele vai seguir a ordem dos operadores. Então, a multiplicação ela tem prioridade sobre a adição, então ela vai ocorrer primeiro e depois ele vai somar. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, se nós tivéssemos assim, ó, 10 mais 2, ou vou botar aqui 10, aqui o 2, vezes 5. Não importa que o mais está na frente. O compilador ele vai fazer primeiro vezes e depois ele vai fazer a adição. Então, ele vai dar aqui o resultado, 52 e 60 desse cálculo aqui. Ok? Vamos ver agora a divisão. Então, var divisão é igual a 10 dividido por 5. Então, console.log divisão. F5, então ele deu 2 aqui, né? Bem tranquilo. O cuidado que tem que ter com a divisão é que se a gente dividir por um número, por exemplo assim, que não pode ser dividido, o que vai acontecer? O compilador vai conseguir resolver, né? Ele vai dar um número quebrado, ó. Esse número quebrado, a gente conhece ele. Vou até colar aqui, vou comentar, / comenta, né? O número quebrado é conhecido como ponto flutuante, né? Então ele vai ser o double ou float, tá? A gente conhece esse tipo de número dessa maneira aqui na programação.
E aí um outro cuidado que a gente precisa ter, né, não é nenhum problema fazer um quebrado, mas é um problema, por exemplo, dividir por zero. Então, se a gente dividir por zero, o computador ele não vai conseguir computar, né? E aí ele vai dar aqui, ó, infinito. Né? Então, isso aqui é um cuidado que tem que ter para que não dê algum erro, né? Algumas linguagens, se você dividir por zero, ele vai disparar um erro para você. Ok? Então, aprendemos sobre a operação de multiplicação, a operação de divisão e o uso dos parênteses, que segue a mesma proposta da matemática. Existe um outro operador matemático, que é o operador do resto da divisão. Por exemplo, aqui, ó, nessa operação aqui, 10 dividido por 3, existe um resto aqui da operação. Esse resto ele se chama mod e eu vou fazer um vídeo exclusivo para esse operador, beleza? Então é isso aí, boa aula, até a próxima.